Olá! Nessa videoaula daremos continuidade ao detalhamento da arquitetura do conjunto de instruções do MIPS 32. Mais particularmente, nos dedicaremos às instruções existentes para provocar saltos ou desvios a partir de algum teste ou condição testada. As instruções que realizam operações de saltos ou desvios condicionais em programas para endereços não consecutivos da memória em um processador MIPS 32 podem ser observados no verso do cartão MIPS. A tabela que se encontra nesse slide foi copiada do verso do cartão MIPS. Todas as instruções nativas dessa categoria pertencem ao formato do tipo I, ou seja, são instruções de código de máquina do formato tipo I e, portanto, são compostas por campos contendo endereços de 2 registradores mais um campo imediato. Nessa mesma tabela, existem algumas pseudo-instruções. As pseudo-instruções podem ser identificadas facilmente na tabela, pois têm o seu mnemônico sublinhado. Todas as instruções de desvio condicional começam com o mnemônico a letra B, de branch ou desvio. As condições de desvio existentes advêm de operações de comparação de igualdade, que, de desigualdade, NE, de not equal, de menor que, less than, menor ou igual, less equal, maior que, greater than, ou maior ou igual, greater equal, além de outras mostradas na tabela. A comparação é sempre realizada, na maioria dos casos, entre o conteúdo de 2 registradores, RS e RT, trazidos no corpo da instrução. Estude bem todas essas instruções de desvio condicional do MIPS mostradas nessa tabela. Como eu disse no slide anterior, as instruções de desvio condicional do MIPS 32 apresentam mnemônicos começando pela letra B, de branch. Instruções de desvio condicional produzirão um salto na sequência de execução do programa caso a condição de desvio seja satisfeita. Caso não seja satisfeita, a sequência de execução do programa seguirá o seu fluxo normal do ciclo de instrução. As instruções de desvio condicional no MIPS 32 são instruções de formato tipo I, imediato. As instruções de desvio condicional no MIPS 32 são instruções que buscam seus dados na forma de endereçamento relativo ao PC. O que significa isso? Significa que o dado, no caso, a próxima instrução do programa, será buscada em um endereço de memória que vai ser produzido levando-se em conta o conteúdo atualizado do PC, do Program Counter. Nesse slide, eu relembro a vocês algumas características e ponderações que já foram tratadas em videoaulas anteriores. O endereçamento, ou seja, a forma de acesso à memória no MIPS 32 é por byte, o que significa que cada byte na memória tem o seu próprio endereço de memória. E se eu quiser acessar uma word na memória usando o MIPS 32, o que eu devo fazer? Eu deverei saltar de 4 em 4 bytes nos endereços de memória, pois uma word no MIPS 32 possui 4 bytes de tamanho. As instruções e palavras de dados do MIPS 32 ocupam 4 bytes consecutivos na memória. Sendo assim, um endereço de memória múltiplo de 4 pode representar o endereço de uma word, de uma half word ou mesmo de um byte. Quem vai dizer se é um ou outro tipo de dado que será acessado na memória será a semântica da instrução. Por exemplo, se for load word, é uma word que estaria acessando. Load half word, ou LH, que é uma meia palavra que será acessada. E LB, load byte, será um byte da memória que será acessado. Agora, de volta ao nosso assunto principal, as instruções de desvio condicional do MIPS, que, como a gente já tomou conhecimento, se tratam de instruções que exercitam o endereçamento relativo ao PC.
e também são instruções pertencentes ao formato tipo I de linguagem de máquina. A forma que instruções de desvio condicional calculam o endereço para onde vão desviar, se a sua condição de teste for satisfeita, é montada segundo a seguinte operação matemática. O próximo valor de PC vai ser o valor de PC mais 4, mais o campo imediato deslocado 2 bits duas vezes para a esquerda. Por que o conteúdo em bits do campo imediato deve ser deslocado 2 posições para a esquerda? Porque o valor representado do campo imediato é a quantidade de palavras, de words, a serem saltadas menos uma. E precisamos transformar essa quantidade de words em quantidade de bytes. Por quê? Porque o endereçamento de memória no MIPS 32 é por bytes. E por que menos uma? Porque a quantidade contida no campo imediato é o número de words que eu devo saltar menos uma. Porque no momento de execução da instrução de desvio, o conteúdo de PC já se encontra atualizado com o endereço da próxima instrução da sequência do programa. A operação aritmética de deslocamento em bits do campo imediato para a esquerda representa uma multiplicação por 4. Isso porque o impacto desejado com a execução dessa instrução é atualizar o PC com o endereço da próxima instrução da word a ser buscada na memória, seja ele o endereço da próxima instrução, endereço de PC mais 4, no caso da condição de teste não ser verdadeira, ou com o endereço da instrução contida no endereço calculado por essa equação mostrada no slide, se a condição de teste for verdadeira. Nesse slide, veja o exemplo da instrução back, branch on equal, desvie se for igual. Comentários em trechos de programa em assembly no MIPS começam sempre com o caractere jogo da velha, hashtag. Nesse slide, há outra forma de se explicar as mesmas ponderações realizadas que eu realizei no slide anterior. Nesse slide, observamos o detalhamento da representação das instruções tipo I que usamos nos exemplos dessa videoaula. Na primeira linha da tabela, eu represento os valores dos campos em decimal de um exemplo de uso de uma instrução back. E na segunda linha da mesma tabela, eu represento os mesmos valores em binário ou em código de máquina dos mesmos exemplos dados para a instrução. Nesse slide, observamos 2 trechos de programas em assembly do MIPS, onde podemos observar a utilidade da instrução de desvio condicional. No primeiro quadro, apresenta um trecho de programa em assembly do MIPS, onde ocorrerá o desvio condicional. Observe que eu usei um rótulo, um label, para a instrução que o processador deverá saltar caso a condição de instrução back seja satisfeita. No segundo quadro, eu apresento um trecho de programa semelhante ao anterior, com uma pequena modificação agora, de maneira a provocar uma situação onde a condição de teste do desvio condicional se torne falsa e o desvio não ocorra, fazendo com que a execução do programa percorra o seu fluxo sequencial no ciclo de instrução. Olhando ainda para a instrução back nos 2 casos, como o rótulo alvo marca o endereço para onde a instrução back deverá saltar, se o resultado da condição for verdadeira, qual o valor que deverá ser representado no campo imediato do back? O valor deverá ser igual a 2. Qualquer dúvida relativa a esse assunto aqui pode ser esclarecida em sessão virtual síncrona do curso. Com isso, eu termino aqui mais um conteúdo proposto para essa videoaula. Até a próxima.